nós nascemos, né? E depois as coisas nesta vida vão acontecendo. Eu sei que aos 8 anos, 8 anos mais ou menos, porque era filho de pais muito católicos, e eu, num lugar aqui bem perto chamado Venda Nova, passou um autocarro lançando papeizinhos. E eu agarrei um deles e dizia assim: Espiritismo. Quando eu li essa palavra, Espiritismo, eu fui fortemente envolvido por uma energia doce, me senti bem. Li aquilo, não percebi muita coisa, porque era a primeira vez. E cheguei a casa, na minha inocência, entreguei à minha mãe. A minha mãe, quando leu o Espiritismo, ui, credo em cruz, onde é que tu foste buscar isso? E rasgou o papel de imediato. Depois uma série de fenómenos de efeitos físicos que foram acontecendo ao longo da minha vida, com uma madrinha que vivia perto de mim e que era médium de efeitos físicos. Não sabia. Ela saía à noite, porque, o que acontecia muitas vezes, porque as chamadas retretes ou como dizer, ou os quartos de banho eram fora. Eram fora. E ela vinha assim à noite e depois vinha cá fora e depois fugia a correr para dentro de casa porque lhe atiravam imensas pedras, não é? Tiravam pedras de todo jeito à noite. Outras vezes ia apanhar a roupa no fim do dia e cortavam-lhe a fita do avental. E uma série de situações que eu fui guardando dentro de mim. Outras vezes eu vinha da escola à noite, da escola industrial, e andavam as pessoas todas com lanternas a ver se procuravam uma pessoa que atirava pedras. E eu meti-me no meio delas e realmente eu ouvia as pedras cair. Mas o barulho da pedra a cair era diferente, não era igual era um barulho diferente. E eu senti isso. E, portanto, também eu fixei, portanto, tudo isso junto. E depois o meu pai no Brasil, que foi lá várias vezes e me contava coisas extraordinárias, como esta que parece uma anedota. E eu vou contar, parece uma anedota. Um dia, ele tinha um amigo português que o convidava aos fins de semana para ir almoçar à casa dele. E um dia esse amigo, como era alcoólatra, foi encontrado por alguém na berma da estrada, deitado. Se alguém virou-se para ele e disse-lhe assim: ó meu pau d'água, como é assim que os brasileiros chamam aos alcoólatras, ó meu pau d'água, tu não tens vergonha dessa vida? E o homem a tremer disse: tenho. Queres deixar essa vida? Quero. Então aparece no domingo, num local chamado Cristo Redentor. Era uma associação, e ele, por não querer ir sozinho, convidou o meu pai. Pá, vais comigo, almoças lá em casa comigo depois. E eles foram, cada um com o seu chapéuzinho, não é? Aquele chapéuzinho que o brasileiro usava lá, e ainda usa. Era muita gente, e alguém falava através de um altifalante, até que a certa altura foi assim: e tu, meu pau d'água, tira-me o chapéu da cabeça. Escuta o que eu te vou dizer. Vais para casa e compras uma garrafa de cachaça, e à hora do almoço tu agarras a garrafa de cachaça e dizes assim: vai-te, não te quero mais. E o meu pai achou aquilo engraçado e cómico, mas o homem, quando afastou a garrafa, concluiu desta maneira: não, eu aos sábados e aos domingos. E o meu pai achou aquilo uma certa graça, não acreditou muito. A verdade é que o homem, durante os dias da semana, jamais bebia álcool, só aos sábados e aos domingos. Portanto, todas essas coisas foram criando dentro de mim o desejo de eu frequentar a doutrina espírita. Até que um dia veio o falecimento do meu pai, o desencarne, e eu passei muito mal com ele, porque eu passei mal com essa situação, porque eu conversava muito com ele, tínhamos projetos a fazer, um com o outro, etc. E depois eu tive que fazer esses projetos sozinhos. E ao realizar esses projetos, eu chorava copiosamente, com saudades. Isso trouxe-me dores de cabeça, e foi daí que eu então
procurei meios para compreender melhor a situação e encontrei realmente pessoas que me levaram à doutrina espírita. Nesse início, eu tive a felicidade de encontrar, depois de ser enganado por algumas pessoas, né, que infelizmente havia e ainda hoje há, encontrei Laurentino Simões, o saudoso Laurentino Simões, o Albuquerque Rocha, com os quais nós reuníamos ainda no Carvalho, em casa de um nosso irmão, que também já desencarnou, assistimos lá às reuniões de evangelização. Eles também faziam reuniões mediúnicas. E a dada altura, depois de eu ler o livro dos Espíritos 2 ou 3 vezes, eu dizia ao Laurentino, mas eu já acabei de ler o livro dos Espíritos, leu outra vez. A dada altura foi-me permitido, portanto, assistir a um trabalho mediúnico. E aqui deixo um reparo, porque o que eu assisti não foi nada agradável. Os nossos irmãos incautos ainda, e é natural, nós estamos sempre a aprender, aos domingos saíam em grupo e iam para determinados locais, onde as mulherzinhas, chamadas mulherzinhas de virtude, faziam lá as suas coisas. E foram ao Monte da Virgem e fazer lá um evangelho ao ar livre e convidaram as entidades todas que lá estavam. Pois nessa reunião mediúnica eram alcoólatras de todos eram os médiuns lá todos caídos, foi uma coisa impressionante. E depois, mais tarde, com o Fernando Pereira comentando com ele disse: Martins, isso não se faz de maneira nenhuma. E recordo também que fomos a São Miguel ao Anjo, parece que é São Miguel ao Anjo, e levávamos alguns irmãos que tinham vidência, etc., médiuns, e visitávamos aquelas capelinhas todas, que aquilo estava tudo negro, de porem lá velinhas, etc. E houve um que me disse assim: Martins, não te chegues muito ali, porque tu não fazes a ideia do que se passa ali, tu tens proteção, mas é bastante perigoso, não te arrisques muito. Isso veio ao encontro daquilo que o Pereira me disse, que há certas coisas que nós não devemos fazer. Os trabalhos estão no centro espírita, é lá que nós temos a proteção e é lá que eles devem ser feitos e não fazer assim ao ar livre. Não é? Mas aprendi muito. Eu tenho falado do José Fernandes Pereira. Eu, nessa altura, trabalhava no Núcleo Espírita Cristão, ainda em formação, e era na Rua da Almada, e o José Fernandes Pereira tinha regressado da África, e o Laurentino Simões, com quem ele contactou, pediam-me para ir buscar. Fui buscá-lo, notei da parte dele uma certa timidez, ele era um bocado recatado, calmo, né? E não me conhecia bem, né? Portanto, levei-o. Quando ele fez a prece de abertura, eu estava habituado às preces de abertura um bocado diferentes. Pereira foi uma prece de abertura diferente, uma prece espírita, que eu notei essa diferença. E isso me encantou e me aproximou dele. Bem, como eu fazia o Evangelho em casa, o Evangelho no lar, eu convidei-o e ele veio de boa vontade. Porque eu cheguei a ter à volta, convidava alguns amigos mais íntimos e cheguei a ter à volta de 16 pessoas em casa a fazer o Evangelho. Recordo uma pequena passagem da minha filha, a Ducha, que tem faculdades mediúnicas e tem ainda aquelas que são chamadas faculdades auxiliares, a vidência e a audição. E ela tinha os seus 10 aninhos, porque aí pode assistir ao Evangelho. E então ela disse-me assim: ó paizinho, eu vi uma multidão enorme, muita gente, e eu fui assim: será verdade? E uma voz disse-me assim: é verdade. Portanto, isto vem ao encontro daquilo que nós dizemos: quando o Evangelho no lar é feito com frequência, em dias e horas certas, as entidades espirituais aproveitam, trazem outras entidades para auxiliam os presentes e a família, etc., porque o Evangelho no lar é luz, é amor, é a paz e a harmonia.
Portanto, e o Pereira fazia parte, e depois começamos a fazer testes mediúnicos, desde a pranchetazinha, com a mesa, com um abecedário completo. Aquilo era bastante moroso, porque a mesa inclinava tantas vezes quanto fosse necessário para localizarmos a letra. Tivemos mensagens maravilhosas e começaram a assistir algumas pessoas, entre elas o Joaquim, que está aqui ao lado, não é? E foi a partir daí, desses trabalhos, dessas reuniõezinhas que eu fazia em casa, experimentais, claro, além do Evangelho, que nós deu lugar à formação da Comunhão Espírita Cristã, que hoje tem uma dimensão maior, está situada em Baguinho do Monte, mas da qual eu sou apenas sócio fundador. Trabalhei muitos anos lá, mas sou apenas sócio fundador. Porque ela foi fundada, a Comunhão Espírita Cristã, foi fundada por mim e pelo José Fernandes Pereira. O Joaquim estava presente, o Fernando, que é advogado, também estava, foram aqueles frequentadores que na altura faziam parte. Aparecendo mais tarde o Azevedo, a saudosa Adozinho, o saudoso Caetano, etc., e foi engrossando, e assim nasceu a Comunhão Espírita Cristã.